Receba agora a palavra de Deus. Maravilha, abra sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 30 do livro de Deuteronômio. Esta semana, irmãos, eu estive conversando com alguns pastores e no dia que nós conversávamos lá, até foi um caso meio chato que aconteceu, né? Que um amigo nosso veio a óbito e nós estávamos ali, estávamos conversando e batendo papo e falando. E no meio da conversa, um dos pastores disse assim, olha, ele soltou, ele disse, olha, não é por falta de avisar. Mas não é por falta de avisar. Aquilo, ficou na minha cabeça. E a conversa fluiu, continuou, foi embora. Mas quando eu vim, porque isso foi em Itatiba, estava em Itatiba. Quando eu vim para cá, eu vim pensando nisso, mas não é por falta de avisar, eu já fui pensando na Bíblia, versículos, passagem, e fui juntando tudo, e saiu, na verdade, essa pregação. Então, na verdade, irmãos, não é por falta de avisar. Bom, pastor, o que não é por falta de avisar? A partir de hoje, se você, nesse momento, parar para dar uma pensadinha nas coisas ruins que lhe aconteceu na vida, nessa caminhada que você anda com Jesus, você vai ver, aconteceu, tá? Mas antes lá atrás, pouquinho antes lá para trás, de alguma maneira, de alguma forma, o Espírito Santo te falou, irmãos, porque ele avisa, ele te dá toques. Amém, Jesus? Ele te mostra, olha, vai acontecer, olha, não faça isso, olha, não é dessa forma. Ou ele fala pela palavra, ou ele fala, sei lá, através de um pregador, fala aqui na igreja, ou ele fala com você através das suas orações, ou ele usa um obreiro, mas ele fala, ele sempre previne antes do mal, irmãos, acontecer. Mas nem sempre, quando Deus fala, eu quero ouvir. Nem tudo aquilo que Deus está falando é o que na realidade eu quero ouvir do Espírito de Deus. Porque às vezes eu não quero, certo? Eu estou diante de um problema e diante de uma adversidade e Deus está falando, olha, X, mas eu quero Y de Deus. E aí, meu irmão, acontece o que muitas vezes a gente tem visto, e depois a pessoa para e diz, poxa vida, mas Deus deixou que isso acontecesse. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 19, versículo de número 19, diz assim, olha, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu, e que mais, irmãos? E a tua semente. Então você vê que Deus, ele dá um alô. Ele está dizendo, olha, hoje eu tomo o céu e a terra por testemunha contra você. Quer dizer, daquilo que eu estou te avisando. Certo? Porque daqui para frente, pastor, eu nunca fui falado, eu nunca fui avisado. Você está sendo avisado agora. Você está sendo alertado a partir desse momento. Amém, Jesus? Ele disse, olha, eu ponho diante de você a vida e a morte. Junto com a vida, a bênção. Junto com a morte, a maldição. Mas aí alguém poderia dizer o seguinte, diz, pastor, tá bom, tá a vida está aqui, a morte está aqui. Mas tem coisas que a gente não tem aquela percepção de resolver na hora. Peraí, qual que é o melhor, para onde eu vou? Antes que alguém pudesse cobrar alguma coisa de Deus, e você nunca vai ter condições de cobrar nada de Deus, ele disse, olha, apresento a vida e a morte, a bênção e a maldição.
ele já dá um toquezinho. Escolha, pois, a vida. Como é que termina o versículo aí? Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e quem mais? E a tua semente. Então ele não deixa você na dúvida do que vai acontecer. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que aqueles que são do Senhor jamais serão enganados ou confundidos. Ah, mas eu fui. Você foi porque você não deu ouvidos a Deus. Você foi porque você entrou pelo caminho do homem e não pelo caminho de Deus. É totalmente diferente. Totalmente. Vai por um rumo contrário. Pô, mas Deus não me abençoou. Não, mas peraí. Por falta de avisar, não foi. Certo? Deus avisa você no que diz respeito à tua casa. Deus te avisa no que diz respeito aos teus filhos. Deus te avisa no que diz respeito à tua saúde, ao teu trabalho, à tua fonte de renda. Ele avisa, ele fala, ele te mostra. Eu vou dar aquele passo, parece que trava, parece que segura, parece que alguém vem e fala, ó, não faz isso, parece que alguém tenta tirar. Quer dizer, ele está me dando um aviso, mas às vezes eu quero tanto, eu quero fazer tanto, é daquele jeito porque não sei o quê, e aí depois a pessoa cai num sofrimento que só pela misericórdia de Deus. Vai um pouquinho à frente, e eu vou ficar só nesse aqui hoje com você. No livro de Josué, capítulo 6. Havia uma cidade, irmãos, fortemente murada, chamada-se Jericó. E o povo sai lá do deserto, vem, não tinha assim armamentos para invadir aquela cidade, aquilo tinha que ser vencido, né? E está tudo ali, está aquela imensidão, mas eles tinham que invadir aquilo lá, eles tinham que entrar. Certo? Bom, mas que jeito que faz? E aí você sabe, que você já deve ter lido, você conhece a história. Deus faz uma coisa linda. Ele faz acontecer um terremoto, só naquele lugar, só naquele pedaço. E as muralhas vêm por terra. Mas antes deles entrarem, capítulo 6, versículo 2, o Senhor Deus, ele diz assim, olha, então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, aos seus valentes e valorosos. Amém? Então ele deu. É como se Deus tivesse dito assim para Josué, olha, ô Josué, antes de você entrar lá na cidade, antes de cair muralha, antes de vencer batalha, eu já dei nas tuas mãos. Antecipadamente, já é de vocês aquilo ali. Certo? Eu peguei o rei, coloquei nas tuas mãos. Eu coloquei os príncipes, os valentes. Pega aí o exército todo, já está tudo na tua mão, já está dominado. Antecipadamente, os valorosos, todos foram entregues na sua mão. Amém, Jesus? Vai lá para o versículo 18, agora em diante. Então, tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela e façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Amém? Ô Josué, está aqui dado para você. Está aí? Está aí. Porém, agora vem o aviso. É o versículo 18. Toma cuidado com o anátema. Toma cuidado com a maldição. Certo? Presta bem atenção. Satanás, o seu inimigo, como dizia o meu pastor, ele vem com sapatinhos de veludo. Ele não vai te falar que ele é Satanás, porque senão dele você vai se esquivar, você vai cair fora. Ele vem mostrando para você, Bíblia Sagrada, palavra, coisa boa, não sei o quê, e aquilo ali nada mais é do que uma armadilha do cão
para derrubar a tua vida. Ele disse, olha, tudo está lá, mas cuidado. Toma muito cuidado com a maldição. Certo? Antes deles entrarem, o aviso já tinha sido dado. O que Deus diz aqui, olha? Versículo 19. Porém toda a prata, ouro, vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Deus, ele disse, ó, vocês vão entrar lá, já está tudo entregue na mão de vocês, eles não vão resistir vocês, não vão aguentar vocês, certo? Só que vocês vão fazer o seguinte, o ouro, a prata, o vaso de metal, isso, aquilo, não é para ninguém, isso é para o tesouro do Senhor, vai para a casa do Senhor. Digam graças a Deus. Não é para ninguém pegar lá, porque achou bonitinho, bacaninha, põe no bolso e leva embora. Não, isso tudo é da casa do Senhor. Vocês vão levar tudo para lá. Certo? E aí ele continua dizendo, no versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem, a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, ao gado miúdo e ao jumento. Essa tinha sido a ordem de Deus. Mas Deus, ele diz assim, olha, cuidado com o anátema. Você sabe o que é anátema, não sabe? Maldição. Cuidado com a maldição. A maldição não está lá onde tem uma placa escrito maldição. A maldição às vezes está em lugares que você nem imagina que existam. E que aparentemente aos teus olhos, certo? Não teria nenhum mal fazer aquilo, praticar aquilo, falar aquilo, olhar para aquilo e daí por diante. Mas havia um cidadão chamado Acã. E o Acã entrou junto. E viu lá algumas coisinhas que o interessou, pegou e levou junto com ele. Mas Deus tinha falado. Não, pastor, mas pelo que eu estou entendendo aqui que o senhor está falando, Deus falou com Josué no versículo 2. Se Deus tivesse falado com Josué e ficado somente com Josué, e as outras pessoas tivessem entrado lá e pegado alguma coisa, não haveria nelas a responsabilidade, irmãos. A responsabilidade cairia nas costas do Josué. O Josué provavelmente passou para toda a congregação, ninguém toca em nada, aquilo tudo tem que ser destruído. Somente os bens pegue e leve para a casa do Senhor. Imagina você, irmãos, Bragança Paulista, com a população que tem, entrando em guerra com São Paulo. Certo? Não dá nem para pensar um negócio desse, mas só para você entender o que eu quero te falar. E Bragança vai lá e luta e batalha e vence São Paulo. Aí depois Bragança entra em batalha com Vargem e perde a batalha. E todo mundo fica com um ponto de interrogação na cabeça. Mas que praga é essa? O que aconteceu? Quer dizer, nós vamos lá, a gente vence São Paulo, destrói tudo, acaba com tudo, chega aqui na cidade de Vargem e a gente perde. Deus tinha avisado, irmãos. Toma cuidado com o anátema. O Acã, irmãos, ele está dentro da sua casa. O Acã está no seu trabalho. O Acã, ele vive dentro da igreja. Está por aí, está pairando por aí. Entendeu? Está pairando. É lá, é aqui. O Acã está lá no seu trabalho. Está lá no círculo de amizades para tentar uma única coisa: destruir. Versículo 18, volta nele. Você deve ter lido e passado por cima. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema.
não vos meteis em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Quer dizer, toma cuidado, porque quem fizer vai trazer maldição para cá. E era um povo de Deus, irmãos. E aqui nós não estamos falando de um povo perturbado, endemoniado, encapetado, desorientado, desviado. Estamos falando do povo de Deus. E isso tem, infelizmente, acontecido. Em casas, famílias, trabalhos, círculos de amizades, igrejas. Sempre tem um para se levantar e tentar trazer a maldição na tua vida. E se levanta assim, ó, na boa, beleza, tranquilo, tá tudo bem, estamos em paz, é isso aqui, é maravilha, isso aqui é rosas. Mas eu quero as rosas que Deus me dê. Aquelas que vêm da parte de Deus para a minha vida. O que não é, acabou e pronto. Amém, Jesus? O Senhor Deus chega para Jonas e diz: Jonas, vai para Nínive, prega lá. Ah, não vou não, vou para Tarsis. Mas peraí, não é para ir para Tarsis, é para ir para Nínive. Aí cai nas entranhas do grande peixe lá. Ah, mas Deus nada, irmãos. Tinha sido dado o aviso antes. Tinha sido dado o aviso antes. Foi falado antes. Cada coisa que vem, o Espírito de Deus te mostra. A Bíblia fala do profeta que foi pelo caminho, Deus chegou e disse: olha, profeta, vai lá e leva o recado. Mas tem um porém, não coma, não beba, e pelo caminho que for, não volte por ele não, vai pelo outro, volta pelo outro. Tá bom, o profeta sai da casa dele, vai lá, conversa, fala, passa o recado e sai pelo outro caminho. Só que naquela cidade havia um outro profeta também. E esse outro profeta sai correndo atrás daquele que Deus tinha mandado e diz: olha, para aí. O cara para, já começou a perder porque ele parou. Você começa a perder quando você para de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem. Certo? O Acã tinha que ter ouvido a voz de Deus. Ah, mas peraí, pô, tá com nada, isso aí foi o Josué que falou, mas o Josué era um homem dirigido por Deus naquela época. E a coisa foi ficando séria. Chegou lá para o outro profeta e diz: ô amigo, eu sou profeta também igual a você, eu temo a Deus, sou de Deus igualzinho você, e Deus me falou, entendeu? Me disse que é para você comer, que é para você beber. E ele vai, come e bebe. Vem um leão e despedaça ele. Poxa vida, né, pastor? Coitado dele, coitado. Ele foi avisado que não era para ficar ali, que não era para fazer aquilo. Foi mostrado isso para ele. Mas o outro pastor era um profeta. Entre o profeta, certo? Falando por você, com você, por ele, e a palavra de Deus, quem que você fica, irmãos? Tomara que você fique com ela, tá? Tomara. E eu falei aqui hoje de manhã e vou bater na mesma tecla. Eu tenho falado isso na igreja já há algum tempo, estou repetindo. Às vezes só muda o rumo da pregação. E eu fico me perguntando, para quem será que Deus está dando esse recado e a pessoa não está ouvindo a Deus, irmãos? Hein? Quem será que Deus está tentando passar para a pessoa, porque Ele sabe que a queda está bem ali, ó. E a pessoa não para dar ouvidos à voz de Deus. Aí depois Deus é ruim, aí depois a igreja não presta, aí depois aí quem toma bucha, mas toma legal, meu irmão, é o pastor. Pastor, ele é culpado de tudo. Pensa em desgraça, parece que foi até o pastor que inventou a desgraça. Ele é culpado de tudo, mas avisado está sendo. Está sendo mostrado para você. Amém, Jesus? Não dê um passo fora daquilo, meu irmão, que Deus te colocou. Não dê. Não saia da posição onde o Espírito Santo tem te abençoado. Não saia.
Não troque a tua primogenitura por um prato de lentilhas. E tem muita gente fazendo isso, agindo dessa forma, tomando essa atitude, e que a gente sabe que lá vai se arrebentar. Não, mas por que o senhor não pega a pessoa então e dá um chacoalhão nela, pastor? A Bíblia diz que você tem a liberdade de escolha, você é responsável pelas atitudes que você toma na tua vida. Cada uma delas. Você é o único responsável por todas as atitudes que você toma na tua vida. Não é por falta de falar, de avisar, de dar o recado. Deus está dizendo, olha, tem a vida e a bênção, a morte e a maldição. Pô, mas Senhor, o que eu vou fazer? Antes que você pergunte, ele diz, escolha a vida. Escolha a bênção. Escolha estar no lugar que Deus te colocou. Não que o homem quer que você esteja, aquele que quer, ou o outro que quer. Mas pastor, quem falou comigo foi o pastor. E quem é o pastor perante Deus, irmãos? Hein? Será que o pastor que fala contigo agora, ele está acima do Espírito Santo de Deus? Sim ou não, igreja? Não chega nem no rastro. Nem no rastro, meu irmão. Então tudo aquilo que eu te falo e que não tem verdade, não tem conotação, não tem fundamento dentro da palavra de Deus, sai fora, meu irmão. Sai fora. Porque eu estou me colocando como um falso profeta. Agora, se eu pego a Bíblia, eu mostro para você dentro da palavra de Deus, estou te mostrando a verdade, estou te alertando, estou te falando, estou te dando esse recado já faz tempo aqui na igreja, e você não quer tomar atitude, depois você não tem que culpar ninguém. Aí jogaram sorte lá, vamos ver onde cai. Caiu numa cana a família dele. Aí você sabe o que acontece com os acãs da vida? Sabe ou não? Pastor, eles são destruídos. Realmente são. Não fica, meu irmão. Não tem um. Eu tenho 34 anos de igreja, de púlpito que eu prego. Eu não vi um acã ficar de pé na vida. E não vai ser agora. O tempo evolui, mas o acã continua a mesma porcaria. O tempo evolui. As coisas evoluem. Satanás continua o ladrão de sempre. Continua o ladrão de sempre, não muda nada. Aí o acã chega e diz, não, mas sabe por quê? Porque é bonito, porque eu gostei, porque... Nunca é culpa deles, sempre é culpa de alguém. Sempre alguém é culpado pela atitude errada que eles tomaram. É impressionante. Mas é normalmente assim que acontece. Cuidado, meu irmão, o passo que você tem dado na tua vida. Presta atenção. Você tem ouvido quem, irmãos? Quem são as suas amizades? Hein? Seu círculozinho ali de amizade é quem? Será que, pastor, todo mundo é de Deus? Todo mundo é de Deus ou todo mundo vai numa igreja? Hein? Porque a árvore você conhece ela pelo fruto, e a boa árvore pelo bom fruto. E ir na igreja, eu vivo te falando, não quer dizer absolutamente nada. A pessoa pode estar sentada aqui como você está e já está desviada do caminho de Deus. O Acã estava lá na congregação de Israel e não estava junto com a congregação de Israel. A quem você tem dado ouvidos, irmãos? Será que verdadeiramente é a palavra de Deus? Será que meia dúzia de porcarinha que alguém chega para você e fala, tem te convencido mais do que a própria palavra? Pastor, tem. Então eu vou te dar um recadinho bem simples para você. Saia da hipocrisia, do teatrinho, e se converta verdadeiramente, meu irmão. E coloca a tua vida ali, no altar do Senhor, no caminho do Senhor, na verdade do Espírito Santo. Porque por falta de aviso não é, irmãos. O Senhor Deus chega para Abraão e diz, Abraão, né?
Não era Abraão ainda. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, de onde você mora aí, do seu convívio, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele tinha a ordem de Deus. Aí a primeira necessidade que passa, ele vai para o Egito. Escravidão, sofrimento. Não, mas lá, pastor, estava tendo, meu irmão. Eu só devo ir lá se Deus me mandar. Caso contrário, não vou. Ah, mas Deus deve ter falado. Se tivesse falado, ele quase não teria perdido a mulher e a própria vida. Você sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas fazem o quê, irmãos? O quê? Enriquecem. E ponto final? Não. O que mais? E não acrescenta dores. A bênção de Deus não traz divisão, irmãos. Quem traz divisão em qualquer área da vida chama-se Satanás. A bênção de Deus não traz divisão. A bênção de Deus não traz proveito próprio. Eu estando bem, o resto que se lasque na vida. A bênção de Deus faz você amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém? A bênção de Deus, eu falava com uma senhora, estava conversando com uma senhora, e ela estava contando uns casozinhos lá da vida dela e tal, e pediu uma orientação, e eu estava orientando, e aí ela disse sobre um parente dela, que é de Jesus, né? E ela disse para mim o seguinte: pastor, eu não entendo, está na igreja, você vai falar com um parente, ele parece que sabe tudo, que não sei o quê. Eu falei, é a primeira manifestação de que não está bem espiritualmente. Então, mas como assim, pastor? Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Logo quando eu me converti, aprendi isso com um missionário numa viagem de campanhas missionárias que eu fiz com ele de Ribeirão Preto, no interior de Minas. Passo, São Sebastião do Paraíso, Cássia, e sei lá mais o que eu não me lembro bem, mas lá naquela região. E ele disse assim, ele disse: Ayrton, quanto mais perto de Deus você tiver, mais humilde você será. Todo nariz empinado, arrogante, é porque ele está longe do Espírito Santo. Eu guardei isso no meu coração, irmãos. Eu coloquei isso como uma tábua aqui dentro. Ó. E eu disse para mim, nunca vou fazer parte dessa turma em nome do Senhor Jesus. A humildade, irmãos, é uma característica de quem está perto de Jesus. Não é humildade de falar, eu sou humilde. A partir do momento que a pessoa diz que ela é humilde, ela já deixou de ser humilde. Ela mesma está autoafirmando que ela é. E isso aí não é uma autoafirmação, isso aí é um reconhecimento. Amém? Falta de avisar não é. Não é. Esse dia que eu conversava lá no velório com os pastores, tinha um pastor, dos que a gente conversava, tinha um pastor no nosso meio, e esse pastor disse para mim assim, disse: pastor Ayrton, eu era fanático, doido, vidrado por moto. E moto é uma coisa extremamente boa. Ela lá e eu aqui. Para mim, para você, tudo bem. Para mim é assim que funciona. Aí ele falou assim, olha, esse tempo atrás, eu falei, mas você gostava, tá lá para trás, né? Tenho gosto e gostarei. E não gostava. Hoje, eu paro para olhar. É bonita, é linda, né? Aquelas motos grandonas aí, eu gosto de ver também. Mas depois que eu vi, olhei, eu viro as costas, vou embora e estou feliz da vida. Ele falou, eu peguei, pastor, ele falou o nome da Ditacuja lá, que eu não vou lembrar agora. É 1000 e não sei o quê. Eu não sei nem para que 1000 e não sei o quê, meu irmão. Certo? Se uma que é 2, já é 2 rodas, e o cara que inventou, já inventou para fazer cair mesmo o treco, meu irmão. Né? Bom, ele estava numa 1000 e não sei o quê. Ele disse, eu peguei a Bandeirantes, pastor. Esse pastor é da região de Campinas. Eu entrei na Bandeirantes, eu fui levar lá para um amigo.
cheguei a 210. E começou a rir. Eu falei, olha, tua grande alegria, você deve estar rindo aí porque eu não sou seu pai. Porque se eu fosse, eu já tinha te enfiado um tapa no pé da orelha aqui agora. Você não ia passar daqui. Entendeu? 210 em cima de uma moto. Oh, mas é moto, é foguete, que praga que é um trem desse. Num carro, meu irmão, já, adrenalina, já fica. Imagina em cima de uma moto, uma praga dessa. Mas vai ouvindo. Ele falou, eu fui lá, cheguei, deixei a moto. E ele disse, olha pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor me conhece há muitos anos. E realmente conheço. Ele é um jovem pastor, eu conheço ele desde molequinho. É casado, tem uma filha hoje. E ele falou, o senhor me conhece, eu não sou fanático, eu não sou lunático, eu não tenho esse negócio de fanatismo extremo, nem maneirado, quanto mais o extremo. Mas ele disse, olha, aquele dia, e tem certas coisas que a gente nem comenta, que acontece com a gente, irmãos, para que aqueles que têm a cabeça um pouquinho mais fraquinha não leva para outro lado e não deturpe o que você está falando. Ele disse, eu parei a moto, de repente, é como se eu tivesse sido desligado de onde eu estava, e eu enxergava aquela moto no asfalto, e o meu corpo, eu vi o meu corpo, pastor, eu vi o meu corpo, isso não é loucura minha, eu vi o meu corpo no chão, todo ensanguentado, despedaçado. Ele falou, na hora eu falei, está amarrado o capeta em nome de Jesus, isso não vai acontecer comigo. Ele disse, pastor, a hora que eu acabei de falar isso não vai acontecer comigo, me veio no coração, só não aconteceu hoje porque eu te segurei. Deus avisa, irmãos. Amém? Eu falei, e aí, o que você fez? Ele falou, na hora, eu parei e falei, Deus, eu vou fazer um voto aqui com o senhor, é um voto. A Bíblia fala para você não fazer voto antecipado, se fizer tem que cumprir. Amém? Ele disse, eu faço um voto aqui com o senhor, a partir de agora, de hoje, eu nem a mão mais nessa porcaria eu toco. Eu falei, nunca mais você pôs a mão. Ele disse, esse tempo atrás o pastor Luiz, que é o pastor regional de Campinas, tinha uma moto no estacionamento da igreja, chegou para ele e disse, irmão, empurra a moto até ali para mim poder pôr meu carro aqui. Ele disse, pastor, não posso fazer isso. Eu dei a minha palavra para Deus, que nem a mão eu não colocaria mais. Não, irmão, mas não tem problema, pastor, por favor, não me faça errar. Eu não vou errar contra Deus, eu dei a minha palavra. Ainda bem que ele ouviu a voz do Senhor. Ainda bem. Vai namorar, irmãos. É namoro. É namoro, mas peraí. E aí? Eu comentei aqui outro dia que um casal me procurou. Falei, quantos anos você tem, irmão? Eu tenho X. E você, irmão? Eu tenho Y. Pensei comigo, mas vai namorar pra quê? Pra quê? Vai casar? Tem condições? Hã? A irmãzinha aí que está querendo namorar, você sabe fazer alguma coisa dentro de casa, irmã? Você sabe lavar, passar, cozinhar, cuidar de uma família? Não, não sei, pastor. Então vai criar juízo, menina. Vai sair das fraldas primeiro, depois você vira mulher, e aí você vai tomar uma atitude na vida. E a mesma coisa o homem. Vou namorar. Pai, me dá 10 reais para sair com a namorada. Mas se é para mim dar 10 reais para você sair com a sua namorada, compadre, então você não precisa namorar. Certo? Está provado que você não tem condições para manter um namoro, uma moça, e daí por diante. E diga-se de passagem, as irmãs não fiquem bravas comigo não, prometem? Sim ou não? Mulher custa caro, irmãos. Não é barato, mas não é mesmo, você pode ter certeza disso. E aí tem que depender do pai. Mas falta de, ainda bem, né? Eu falei, o que vocês querem de mim? Só para... querendo pedir para o senhor abençoar. Eu falei, eu não vou abençoar agora não, eu vou pedir para vocês orarem mais um pouquinho. Aí marquei uma data com eles mais de oração. Naquela data eles vieram e disseram para mim, pastor, a gente entrou num acordo aqui, nós vamos orar mais. E aí eu vi realmente que Deus estava agindo ali. Eu disse, Deus, obrigado, porque são jovens
mas estão dando ouvidos à voz do Senhor. Que bom isso aí, irmãos. Enquanto que outros, entendeu? Estaria crucificando, mas você não sabe o plano de Deus. Ouve, presta atenção, veja o que está sendo dado de aviso para você. Deus fala, irmãos, no que diz respeito à sua prosperidade. Prosperidade. Prosperidade é dom de Deus. Acabou. Ah, não, mas eu vivo bem sem dinheiro. Mas então pega o microfone aqui e ensina a gente, meu irmão. Eu sou o primeiro a sentar e deixo você ensinar, porque aí eu vou viver bem, porque sem dinheiro ninguém vive. E Deus está te avisando quando o diabo está tentando colocar a mão, vai meter a mão. Mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Você pode ser o que for, meu irmão. Satanás é atrevido. Ele é ladrão, ele é salteador. Para ele não tem cara, não. Entendeu? Não tem posição social, não tem cor, não tem idade, não tem nada. Ele é ladrão, ele vem senão a matar, roubar e destruir. Quem? Quem a ele deu oportunidade. Não é por falta de aviso, irmãos. Sendo avisados, vocês estão aqui na igreja. Não deixa, pelo amor de Deus, o diabo meter a mão naquilo que é teu. Principalmente no que diz respeito à tua salvação. Amém? E eu vou parar por aqui hoje. Domingo que vem, no próximo domingo, eu continuo falando com você a respeito da palavra de Deus, que tem muito mais para a gente aprender aí. Amém, Jesus? Curve a sua cabeça, meu irmão. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de ti, da tua presença, do teu poder. E eu venho pedir ao Senhor, meu Deus, que faça com que essa pessoa entenda o recado do Senhor. Meu Deus, faça com que essa pessoa entenda claramente a mensagem que a ela o Senhor está passando, está dando. Abra o entendimento, Deus. Se os nossos ouvidos, por um acaso, espirituais, estiverem tapados no que diz respeito ao ouvirmos a tua palavra, tire, meu Deus, essa coisa que tampa o ouvido e que não deixa a gente ouvir ao Senhor. Ou tira, meu Deus, essa coisa ruim que traz que vem como uma venda e que não deixa a gente aceitar aquilo que o Senhor tem falado. Pai, eu coloco este povo em tuas mãos. E na certeza, Deus, da tua bênção, eu te agradeço pela vida de cada um deles, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor. Mas bem forte mesmo, irmãos. Para glorificar e honrar o nome do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém? Digam graças a Deus. Coloque em prática a palavra do Senhor Deus. Veja o que Deus está falando com você. Porque Ele deve ter falado com você hoje. Amém, Jesus? Não deixe o diabo agir como ladrão na tua vida, não.